Cuidado com o que você diz na frente do espelho. O relato de hoje prova que a vaidade pode chamar a atenção de coisas que não deveriam estar escutando. Venho trazer um relato que não é meu, mas aconteceu com minhas duas tias e duas colegas delas. Foi num fim de semana, não sei exatamente o dia. Elas tinham combinado de ir ao baile com as duas amigas. Na hora marcada, as amigas foram para a casa da minha avó, onde as minhas duas tias moravam. Eram todas jovens, entre 18 e 21 anos. Lá elas começaram a se arrumar e estavam todas muito empolgadas. Felizes da vida porque na época era muito difícil sair e os pais eram bem mais rígidos. Todas se arrumavam e paravam na frente do espelho, se achando lindas e maravilhosas, pensando no sucesso que iam fazer entre os rapazes. Todas se autoelogiando, cheias de soberba e egocentrismo. Essa é a verdade. Eu digo isso porque, de fato, foi o motivo do terror que veio logo a seguir no relato. Então, por volta das 22 horas, elas saíram de casa. E até chegar ao ponto de ônibus, era uma boa caminhada, mas todas estavam felizes, conversando. Mas, sempre tem um mais, né? No meio do caminho, elas se depararam com uma senhora toda de preto, num local bem escuro, sentada numa escadaria com um guarda-chuva na mão. Então, elas passaram pela senhora e educadamente lhe desejaram uma boa noite. A mesma respondeu com um certo tom de ironia: boa noite ou não, e soltou uma risadinha bem debochada. Elas acharam uma falta de educação daquela senhora. Mas, devido ao horário, à risada sinistra, elas acharam que poderia ser uma pessoa com problemas psicológicos. Uma delas estranhou o guarda-chuva, já que não estava chovendo. Mas, enfim, né? Elas continuaram e logo adiante, pouquinho mais à frente, de repente caiu uma forte chuva do nada, que não dava para ver quase nada. Aquela chuva, sabe, bem esfumaçada, bem densa. Então foi o fim de noite para elas. Sem festa, sem rapazes para receber elogios, nada. Todas voltaram para casa tristes e bem chateadas. Uma delas até chorou porque estava saindo pela primeira vez, porque o pai prendia muito por ser conservador. E na volta lá estava a velha, rindo delas e disse: vocês estavam tão lindas, né? Ela ria muito e falava: que peninha. Do que adiantou se acharem tão lindas e agora estarem aí todas molhadas e despenteadas? E ria muito. As quatro moças de repente sentiram um arrepio, porque finalmente se tocaram. Como aquela velha sabia que elas estavam se adorando. Elas apertaram o passo com a sensação de horror, e quanto mais distante ficavam, mais alta e medonha ficava a risada daquela velha. Até que elas correram e uma delas se separou porque morava do outro lado da rua. Todas elas de repente sentiram um arrepio, porque se tocaram de que afinal, como aquela velha sabia que elas estavam se adorando. Elas então apertaram o passo com a sensação de horror. E quanto mais distante ficavam, mais alta e medonha ficava a risada da velha. Até que elas correram e uma se separou, porque morava em outro sentido de onde as demais moravam. Essa mesma moça contou depois que tinha algo correndo atrás dela. Os animais da casa também ficaram muito agitados e faziam muito barulho. Essa mesma moça conta que entrou em casa e no telhado algo pesado andava, parecendo que ia derrubar tudo. Foi um terror total que até os pais da moça escutaram todo aquele estardalhaço dos bichos, os gritos da moça e os barulhos no telhado. E esse lugar é onde minha tia mora até hoje. E esse lugar é onde uma de minhas tias mora até hoje. Todo mundo naquele local tem um relato de assombração para contar, uma experiência sobrenatural, inclusive eu. Mas esse é outro relato que fica para a próxima. Se você tem um relato, manda para mim que eu vou adorar contar sua experiência sobrenatural. Até o próximo vídeo.